Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula aqui de função. Nessa aula a gente vai trabalhar os conceitos de função quadrática, certo? Vamos trabalhar a questão do gráfico, a questão da imagem, sabendo a função é crescente e decrescente, estudar o sinal da função quadrática, certo? Então é essencial que você conheça os conceitos iniciais de função. Então, eu vou deixar um card aqui, vou deixar um link também na descrição com uma aula só sobre os conceitos iniciais de funções. Então, vamos lá para a aula. Uma função é chamada de função quadrática quando para cada número real ela associa o número real da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a é sempre diferente de zero. Porque se o a for zero, isso daqui vai dar zero e a gente vai ter uma função afim. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, certo? E o que vai dizer se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo é o sinal do coeficiente a. Então, sempre que o a for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Quando o a for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, a concavidade de uma parábola está sempre associada com o sinal de A. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. A forma canônica de uma função quadrática, se a gente tem a função ax ao quadrado mais bx mais c, então a sua forma canônica é dada por essa expressão aqui, ok? Então, se a gente quer obter isso daqui, basta a gente fazer o seguinte. Note que a gente pode colocar o a em evidência aqui. Colocando o a em evidência, vai ficar x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a. Agora a gente pode... a gente tem o termo x ao quadrado e um termo x aqui. Então a gente pode fazer com que apareça um quadrado perfeito aqui. Para isso, a gente vai somar b sobre 2a ao quadrado e subtrair b ao quadrado sobre 2a mais c sobre a. Então isso aqui vai ficar a que multiplica. Quando a gente somar esses três caras aqui, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então vai ficar exatamente x mais b sobre 2 vezes a ao quadrado. Quando a gente fizer essa operação aqui, ó, a gente tem menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais c sobre a. Então o MMC é 4 ao quadrado, então aqui vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac, certo? Porque 4a ao quadrado dividido por a fica 4a vezes c, 4 vezes a vezes c. Agora note que isso daqui é igual a menos o delta sobre 4a ao quadrado. Então, a gente pode trocar essa soma aqui por menos delta dividido por 4a ao quadrado. Então, essa é a forma canônica para essa função do segundo grau. Então, uma maneira interessante é que quando a gente tem a forma canônica, para a gente encontrar as raízes, é só a gente igualar a zero. A forma canônica é a vezes x mais p sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Quando a gente faz isso igual a zero, como a é diferente de zero, a gente pode passar dividindo. Então, a gente pode passar esse carinha para o outro lado, vai ficar x mais p sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a ao quadrado.
Extraindo a raiz, caso o delta seja maior ou igual que zero, a gente vai ficar com x mais b sobre 2a igual a raiz de delta, e a raiz disso daqui a gente vai colocar 2 vezes a. Então, o x, passando esse daqui para o outro lado, vai ficar menos b sobre 2a mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente vai ter as seguintes raízes: menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Okay? A gente deve prestar atenção no sinal do delta, porque como a gente vai precisar calcular a raiz de delta, então a gente já deve observar o sinal dele. Porque sempre que o delta for maior do que zero, então a sua função quadrática terá duas raízes distintas. Quando o delta for igual a zero, a gente terá uma raiz dupla ou uma única raiz. E quando o delta for negativo, a função ela não terá raiz. O que significa dizer isso? Significa dizer que nessa situação aqui, o gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos. Nessa outra situação aqui, o gráfico vai tocar o eixo x e vai voltar, ou seja, vai tangenciar o eixo x. E nessa última situação, o gráfico não corta o eixo x. Então está aqui o eixo x e aqui é o gráfico. Ele não encosta nem corta o eixo x. Vamos agora falar de máximo e mínimo, certo? Se você não sabe o que é o ponto máximo de uma função e o ponto mínimo, veja as duas aulas que a gente fala só sobre os conceitos iniciais de função. E essas aulas estão na descrição do vídeo aqui. Então, note que se o a for maior do que zero, a função vai emitir um ponto de mínimo. Porque se o a for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, note que a parábola ela vem diminuindo, ela chega em um ponto, que depois desse ponto ela volta a crescer. E esse ponto aqui, ele é o menor valor que a imagem vai assumir. Então, ele é um ponto de mínimo. Então, sempre que o a for maior do que zero, a nossa função vai ter um ponto de mínimo. Quando o a for menor do que zero, a gente vai ter um ponto de máximo. Porque se o a é menor do que zero, a nossa concavidade é voltada para baixo. Então, a parábola ela vem crescendo, só que ela chega aqui, ó. Esse daqui é o maior valor para a imagem. Então, esse cara aqui ele é o ponto máximo. Então, a maior do que zero, ponto de mínimo. A menor do que zero, ponto de máximo. Ok? Então, sempre que você quer saber se a função de mínimo é ponto de máximo ou de mínimo, olhe para o sinal de A. Agora, a maneira para a gente determinar esse ponto é a mesma, certo? Esse ponto a gente chama ele de vértice da parábola, certo? Então, o ponto mínimo ou ponto máximo é o vértice da parábola. E ele é dado pelas coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Esse cara aqui ele é o x do vértice. E esse cara aqui ele é o y do vértice. Então, tenha cuidado com o que o seu problema está pedindo. Se ele pedir o valor que a função assume, ou seja, o problema disso é qual é o valor máximo da função. Então, você está procurando o y do vértice. Agora, se o problema disser aonde a função assume o valor máximo, então você quer saber quem é o x do vértice. Então, preste atenção no enunciado da questão, para você saber se o problema aqui é o x do vértice ou o y do vértice. Agora vamos ver a imagem da função quadrática. No caso onde o a é maior do que zero, a gente já viu que ela admite um ponto de mínimo. Ou seja, a imagem
dessa função vai ser do ponto mínimo para cima, ok? E quem é o ponto mínimo aqui? É o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, quem é a imagem? A imagem vai ser todo o y real, tal que o y é maior ou igual que o y do vértice. Quando o A for negativo, a gente já sabe, né, que a concavidade é para baixo. Então, a imagem vai ter como ponto máximo o 4. Então, a sua imagem vai ser do ponto máximo para baixo. Então, como é que a gente escreve isso? A imagem de f vai ser todo o y real, tal que o y é menor ou igual do que o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E toda parábola ela tem um eixo de simetria, certo? Que eixo é esse? É o eixo que faz com que a parábola ela seja simétrica. E como é que a gente encontra esse eixo? Basta a gente fazer x igual a menos b sobre 2a, que a gente vai encontrar a reta, que é o eixo de simetria da parábola. Agora o sinal da função. A gente já viu o quê? Nós vimos que a gente calcula o sinal da função olhando para o y, certo? Com relação ao gráfico. Se o gráfico atinge o eixo y na parte positiva, então a função vai ser positiva naquele intervalo. Se o gráfico atinge a parte negativa, então a função vai ser negativa naquele intervalo. Então, a gente tem, no caso da função quadrática, a gente tem que levar duas coisas em consideração: o delta e o valor de A. Porque, no caso, vamos analisar primeiro delta maior do que zero e A maior do que zero. Então, concavidade para cima e corta o eixo x em dois pontos. Então, note que essa parte aqui está abaixo do eixo x. Então, aqui é negativo. E esse lado são positivos. Agora, quando o A é maior do que zero e o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, só tem um único ponto no eixo x. Então, aqui é positivo e aqui é positivo. E o terceiro caso, quando o delta for negativo, não tem raiz real, ou seja, não encosta no eixo x. Então, a função ela é toda positiva. E fazendo essa mesma análise para o A negativo, aqui vai ser positivo, e aqui negativo, e nesse caso aqui a função é estritamente negativa. Aí tudo vai depender do gráfico, certo? Então, quando você quer analisar o sinal da função quadrática, você calcula as raízes, certo? E verifica o valor de A. E dependendo do comportamento, aí você tira o sinal da função, beleza? Agora vamos ver o comportamento da função, sabendo dela é crescente e decrescente. Então, quando A é maior que zero, o que é que acontece? A concavidade é voltada para cima. A gente tem aqui o y do vértice, como a gente tem um vértice aqui, temos o x do vértice e o y do vértice. Agora note que do menos infinito até o x do vértice, a função ela é decrescente. E do x do vértice para o mais infinito, a parábola é crescente. E quando o A é negativo, a gente tem o contrário. A função ela vem crescendo, chega no ponto máximo, ou seja, vai chegar aqui no x do vértice e y do vértice, e depois dele a parábola volta a decrescer, ok? Então o comportamento é esse. A positivo, ela vem decrescendo, chega no ponto mínimo e cresce. Se o A for negativo, ela vem crescendo, chega no ponto máximo e depois decresce. Agora vamos ver como esses conceitos podem ser cobrados em vestibulares, certo? Ou em alguma prova do Enem. Então, essa questão vem de 2018. As raízes da equação são 3 menos 4. Nesse caso, o valor b menos c é.
Então a primeira coisa é, se ele afirma que 3 e menos 4 são raízes da equação, então significa que quando a gente substituir x igual a 3, tem que dar zero. Então substituindo x igual a 3 vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado mais 3 vezes b mais c é igual a zero. Então, a gente tira aqui a seguinte equação. 3 vezes b mais c é igual a menos 18. Fazendo a mesma coisa para menos 4, vai ficar 2 vezes menos 4 ao quadrado, menos 4b mais c, igual a zero. Da onde a gente tira menos 4b mais c igual a menos 32. Então, a gente tem um sistema 2 por 2. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa por menos 1 e somar essas duas. A primeira a gente repete, que a gente não está fazendo nada. E a segunda vai ficar, ó, 4b mais 3b, 7b. Menos c mais c, 0. E 32 menos 18 vai dar 14. Então, 7b é igual a 14. Então, b é igual a 2. Mas se b é igual a 2, substituindo aqui, a gente tem que 3 vezes b mais c é igual a menos 18. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, mais c é igual a menos 18. Então, c é igual a menos 24. Aí, agora, quem é b menos c? Isso vai ficar, o b é 2, menos, e o c é menos 24. Então, vai ficar 2 mais 24 igual a 26. Então, a alternativa certa, a letra E. Questão de 2015. A água é essencial para a vida e está presente nas constituições de todos os alimentos. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para captação e armazenamento de água de chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água de chuva, a expressão, está aqui, essa expressão V de T aqui, representa o volume em metros cúbicos de água presente no tanque no instante T. E o tempo é dado em minutos. Qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado? Então, como a gente quer que o tanque esteja vazio, a gente vai procurar o valor de T, de modo que o V de T, o volume, seja zero. Então, a gente vai ficar com o quê? Com V de T igual a zero. Então, a gente vai ficar com menos 1 sobre 43.200 T ao quadrado mais 3 igual a zero. Passando esse daqui para o outro lado, vai ficar 3 igual a 1, 43.200 T ao quadrado. Multiplicando meio pelos extremos, vamos ficar com T ao quadrado é igual a 3 vezes 43.200. Então, vai ficar 129.600. Então, T é igual a raiz quadrada. Então, T é igual a 360 minutos. Então, o aluno, o candidato que estava desatento, já ia marcar a opção A. Porém, ele pergunta o tempo em horas. E aqui está em minutos. Então, a gente tem que converter 360 minutos para horas. Então, 360 minutos equivale a X horas. Mas a gente sabe que 60 minutos equivale a 1 hora. Então, 60x é igual a 360. Então, x é igual a 6 horas.
Então, a alternativa certa, letra D. Então, pessoal, essa foi a aula de função quadrática e alguns exercícios. Se você gostou da aula, comenta aí, compartilha com seus amigos que estão estudando matemática para Enem ou para concurso. E se você quer sugerir algum tema para a aula, é só colocar aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e até a próxima aula.